Oi pessoal, aqui é a Stephanie e hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro Reconstruindo Amélia. Reconstruindo Amélia é um livro de mistério de uma autora chamada Kimberly, não sei falar o sobrenome, e esse livro eu li recentemente. Eu estava procurando aí um mistério ou um thriller, alguma coisa assim, um thriller psicológico pra poder me deixar, sabe, daquele jeito que a gente gosta de ficar quando a gente lê mistério, sabe, super curiosa pra saber o que tá acontecendo. E aí peguei Reconstruindo Amélia por ter já lido resenhas positivas sobre ele. Eu li o livro em e-book, então por isso que eu não tenho ele aqui comigo agora, mas já coloquei a capinha aqui pra vocês verem. Primeiramente eu vou falar brevemente aqui sobre a sinopse e depois vocês vão entender por que eu queria tanto falar sobre ele. Ele conta a história, então, de duas principais personagens aí, a Amélia e a mãe dela, que é a Kate. A história começa do ponto de vista da Kate. Ela é uma advogada muito bem sucedida na sua carreira e ela tá lá no meio de uma reunião importante quando ela é chamada pela escola em que a Amélia, né, a filha dela, estuda, falando que ela precisava comparecer até a escola porque a Amélia tinha acabado de ser suspensa, tinha recebido 3 dias aí de suspensão, então precisava da presença da Kate lá para poder assinar os papéis e liberar a suspensão dela. A Kate já fica super preocupada e pensando, meu Deus, como que a minha filha de 15 anos, uma aluna exemplar, acabou de ser suspensa. Então ela vai lá na escola, ela leva bastante tempo pra chegar lá, e quando ela chega, ela vê uma cena estranha, que ela vê, né, carros de bombeiro, carros de polícia. Depois de uma breve conversa que ela tem com o policial encarregado ali daquele local, ela acaba descobrindo que a Amélia teria então pulado do prédio da escola. Então é mais um choque pra Kate, porque ela há alguns minutos atrás ela tinha acabado de descobrir que a filha dela tinha sido suspensa e agora a filha dela, então, teoricamente se suicidou. Então são 2 choques que ela leva e a gente também. Logo no início da história, isso não é spoiler, então digo pra vocês que assim, já é muito chocante no começo porque a gente tem que lidar com essa perda tão repentina e a mãe ali naquele desespero daquela situação é muito complicado. A Kate é mãe, solo, né, ela cuida da Amélia sozinha e logo nos primeiros dias aí em que ela tá lidando com esse luto ainda, ela recebe uma mensagem de celular dizendo que a Amélia não pulou. O mistério da história, ele vai girar em torno disso. Se a Amélia pulou ou não desse prédio. Se foi suicídio ou se foi alguma outra coisa que aconteceu. Eu acho que o questionamento principal desse livro é o seguinte: você conhece de verdade as pessoas que você ama? Porque esse livro, ele vem apresentar ali uma dinâmica familiar entre a Kate e a Amélia, que é uma dinâmica muito boa de ver, assim. Elas têm uma relação muito boa de mãe e filha. E a Amélia é uma filha exemplar, ela é uma aluna exemplar, ela é uma adolescente exemplar, ela é uma pessoa que nunca faz nada de errado, né, entre aspas, e ela tem uma relação muito aberta com a mãe dela, elas conversam muito sobre tudo, só que aos poucos, conforme a Kate vai tentando descobrir o que realmente aconteceu com a Amélia, se ela realmente se suicidou ou não, ela começa a descobrir coisas sobre a Amélia que ela não esperava. Coisas que ela fica imaginando assim, como que eu, enquanto mãe, não sabia disso? É um questionamento que você fica ali durante o livro inteiro. Será que você conhece de verdade as pessoas que você ama, as pessoas que estão ali ao seu redor, a sua família? O mistério é muito bem construído. A gente fica com essa dúvida durante boa parte do livro. Chega um ponto que a gente já meio que se dá conta do que aconteceu, só que mesmo assim ainda há uma grande pergunta em relação ao que aconteceu. Então você começa a ter toda aquela suspeita de várias pessoas. A Kate começa a participar ativamente da investigação, entrevistar as pessoas que conheciam a Amélia para poder entender o que aconteceu. E a autora, a Kimberly, ela vai alternar os pontos de vista entre a Kate no momento atual, com alguns pequenos flashbacks de quando ela teve a Amélia, e também o ponto de vista da Amélia antes de tudo ter acontecido. Então, desde o começo, qual foi o ponto crucial pra começar a meio que dar tudo errado na vida da Amélia? Então ela vai contando pra gente aí no passado, e a gente também tem algumas coisas como posts no Facebook, a gente tem algumas mensagens trocadas entre a Amélia e os amigos dela, e a gente vai vendo ali aquela bola de neve de problemas se desenrolando e a gente se sente super impotente porque a gente já sabe que no final a Amélia vai morrer e é muito triste a gente saber que não tem como impedir isso. O livro traz assuntos muito pertinentes como bullying, slut-shaming, descoberta da sexualidade, e ele faz isso de maneira extremamente sutil e ao mesmo tempo muito crua. Ele trata as emoções assim de maneira pouco floreada, sabe? É tudo muito cru, eu acho. A gente consegue acompanhar ali momentos de que você olha pra Amélia e fala, cara, eu sei exatamente como a Amélia tá se sentindo, eu já me senti assim. Ela tem momentos ali em que ela tá pensando sobre o que fazer, e as dúvidas que ela tem são muito típicas de adolescentes da idade dela. E essa coisa do slut shaming a gente também tem muito porque a Amélia é uma pessoa super certinha, né, digamos assim, uma pessoa que faz tudo muito certo, que nunca se envolve com quem não deveria, e ela tem uma melhor amiga
que é o oposto dela, que de certa forma assim gosta muito de sair com garotos e se divertir e tudo mais, então tem muito envolvido essa coisa da reputação da amiga dela, de como ela lida com isso. Então eu achei a abordagem de todos os assuntos que foram apresentados ali muito bem feita, sem contar esse mistério também que é super bem amarrado. E assim, de ponto negativo que eu tenho pra dizer aqui, eu só não achei o final muito surpreendente. Eu acho que não é que é fácil você prever, mas a partir de um ponto você já fala, isso aqui tem grande chance de ter acontecido. E aí você acaba não sendo surpreendido, mas pode ser também que você seja surpreendido pela maneira com que acontece, a maneira que a gente descobre e como aquilo foi, como aquilo foi sendo montado pra acontecer é um pouco chocante. E outra coisa também que eu achei um pouquinho, assim, não achei tão bom, foi como a autora escolheu mostrar a vida da Kate e a relação que ela tem com os homens da vida dela. A Kate é uma pessoa que assim, traça um paralelo com a vida da Amélia, porque a Kate era uma pessoa um pouco mais livre, também se envolveu com vários homens durante a vida dela. Isso é totalmente o oposto da Amélia. E eu acho que a maneira que a autora usou pra mostrar esses envolvimentos amorosos da Kate, eu achei meio... eu não sei explicar, eu não gostei muito, não achei muito verossímil. E assim, talvez a autora tenha colocado dessa forma pra que a gente mesmo se visse na posição de julgar a Kate, sabe? De julgar as atitudes dela, o modo dela pensar. Mas não sei se foi proposital ou se foi só algo ali que ficou meio perdido. Mas no geral, eu gostei bastante do livro, recomendo muito a leitura pra quem tá procurando um mistério. Porque esse livro, até mesmo pra quem não tá acostumado a ler muito mistério, ele é um livro que vai agradar porque ele tem um tom leve, de certa forma. Principalmente quando a gente lê as passagens da Amélia, antes das coisas darem muito errado, é tudo muito leve, até soa meio que como um livro de jovem adulto, assim, né? Ele é um livro já mais, assim, pra um público mais velho, só que ele tem muito dessa pegada um pouco adolescente por conta do ponto de vista da Amélia. Então eu acho que é um livro pra todo mundo, mesmo pra quem não é muito fã, assim, de mistério, porque também é um livro que se apega muito na relação entre mãe e filha, se apega muito nesses sentimentos, nessa coisa de você estar tão próximo da pessoa e ao mesmo tempo você conhecer muito pouco sobre ela. Então fica aqui minha recomendação, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você já leu ou se você ficou interessado em ler esse livro. Não esquece de deixar o like caso você tenha gostado para poder me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de me seguir nas redes sociais. Os links ficam todos na descrição. O link de compra do livro também tá aí na descrição. Se você comprar por esse link, você ajuda bastante o canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!